Ignition sequence start. All engine running. Esse é o Saturno V em ascensão. Esse é o foguete mais poderoso e mais potente já feito pela humanidade, em pleno funcionamento. Esse título se deve aos seus 5 motores monstruosos que se encontram na base dele. Cada motor desses pesava 9 toneladas, consumia 1.800 kg de oxigênio líquido e 800 kg de combustível a cada segundo, funcionando a temperaturas que rondavam os 3.200 graus Celsius e produzindo uma enorme quantidade de fumaça que alcançava vários quilômetros de distância. Cada motor desses produzia 6.770 kN de empuxo. Um único motor desses gerava uma força equivalente à força exercida por um bloco de 690 toneladas aqui na Terra. Além das enormes vibrações e o ensurdecedor barulho que um único motor desses produzia durante o seu funcionamento, esses motores ainda se mexiam durante o voo, para manter o enorme Saturno V dentro da sua trajetória correta para a órbita. Mas essa força toda concentrada em um só motor era necessária porque, dentre outras coisas, a tecnologia da época, assim como o próprio projeto do foguete, não permitia que o Saturno V tivesse vários motores de potências menores fazendo o mesmo trabalho. E por incrível que pareça, esses motores só eram usados uma e única vez e funcionavam por 150 segundos, que é o tempo que levava para que todo o combustível do primeiro estágio acabasse. Assim que acabava, o primeiro estágio contendo os 5 motores se separava do resto do foguete e caía em direção ao Oceano Atlântico. E é lá que se encontram esses motores até os dias de hoje. Mas no mundo moderno atual, em que foguetes retornam para a Terra de forma precisa, controlada e totalmente autônoma, em que carros elétricos dependem muito mais de programação e software para serem mais seguros e até mesmo capazes de se conduzirem sozinhos, os problemas e limitações do passado ficaram mesmo no passado. Nos dias de hoje, não há um limite teórico para o número de motores que podem ser colocados em um foguete. Na verdade, sai mais barato ter vários motores de potências menores em um mesmo foguete, do que um ou alguns, mas de potências muito superiores. Além disso, o tempo de produção, de manutenção, de inspeção e de teste de cada motor torna-se muito mais agilizado quando são muitos, mas de menor complexidade, do que quando é apenas um, mas de grande complexidade. E a SpaceX tem feito bom uso desse princípio. Por exemplo, o Falcon 9 tem 9 motores Merlin 1D no primeiro estágio, capazes de gerar uma força de 854 kN de empuxo cada. Como são 9, isso totaliza 7.686 kN de empuxo. O Falcon Heavy, que é a versão de maior capacidade de levantamento, tem 27 motores. Eles basicamente uniram 3 Falcon 9 e criaram um novo foguete de maior capacidade. Mas o Super Heavy tem 29 motores Raptor no mesmo estágio. Mas quanto maior for o número de motores, acabam surgindo outros problemas, e em particular, deve-se respeitar cuidadosamente um procedimento chamado Engine Ignition Sequence, ou sequência de ignição de motores. Vamos começar pelos ônibus espaciais. Faltando 15 segundos, muita água começava a ser lançada na plataforma de lançamento para absorver as vibrações e impedir que estas causem um dano no próprio veículo. Faltando 10 segundos, 4 Spark Ignitors dispostos na plataforma começavam a lançar milhares de centelhas para inflamar o combustível. Faltando 6 segundos, os 3 motores principais eram acionados. E aqui que fica interessante, os motores não eram ligados exatamente ao mesmo tempo. Eles eram ligados um de cada vez, separados por um intervalo de 120 milissegundos entre cada um. O motivo era evitar vibrações excessivas, evitar desbalanceamentos e mais algumas outras variáveis. Para reduzir ainda mais os riscos, os motores não eram ligados na potência máxima. Muito ao contrário dos foguetes auxiliares de combustível sólido, que tinham obrigatoriamente de ligar precisamente ao mesmo tempo. E diversos cálculos, assim como diversos computadores, se dedicavam a garantir a ignição simultânea de ambos os foguetes auxiliares. Qualquer demora entre a ignição de um para o outro e o ônibus espacial correria o sério risco de se desequilibrar e acabar ocasionando um grande acidente ainda na plataforma de lançamento. Com os Falcon 9 ocorre algo similar, porém, como ele tem mais motores, 9 no total, dos quais 8 estão dispostos de maneira que descrevem um círculo, a ignição deles é feita aos pares. Então são ligados primeiro esses dois, seguidos por estes, depois estes e por fim estes, separados por um intervalo de 120 milissegundos entre cada um. Então demora meio segundo para ligar os 9 motores do Falcon 9, mesmo que nos lançamentos aparente que eles ligam todos ao mesmo tempo.
O motivo para essa sequência de ignição é praticamente o mesmo: evitar desbalanceamentos, evitar vibrações, manter as cargas no veículo dentro dos limites e mais alguns outros fatores. E se você está meio assim quanto à importância de se respeitar essa sequência de ignição, é só lembrar o que ocorreu em 1959, com o foguete Titan I. Logo após a ignição, o foguete começou a vibrar muito com pedaços voando para todos os lados, e o sistema de terminação de voo foi acionado, levando a uma enorme explosão ainda na plataforma de lançamento. No caso do Super Heavy, você já deve imaginar que ligar 29 motores ao mesmo tempo e todos entrando na potência máxima de uma única vez deve causar no mínimo. Por isso, a distribuição correta da força dos motores para o foguete deve ser muito bem feita. Existe uma peça chamada Thrust Buck. Ela é responsável por transmitir a força exercida pelos motores para as paredes do booster da forma mais correta possível. Lembrando que os motores não são ligados na potência máxima. Como são 29 motores, formando 3 anéis, a mesma sequência de ignição usada no Falcon 9 levaria 2000 milissegundos ou 2 segundos até que todos os motores fossem ligados. Embora ainda não seja muito bem sabido qual sequência de ignição é usada no Super Heavy. Porém, tempos de ignição muito longos também podem ocasionar enormes vibrações, oscilações e desbalanceamentos. E o pior deles é que esses poucos segundos a mais significam toneladas de combustíveis gastos com o foguete ainda preso na plataforma, o que compromete no alcance máximo do foguete. Além disso, em caso de falha de um ou múltiplos motores, alguns projetos também empregam uma sequência de desligamento por falha. Talvez você já tenha ouvido falar do N-1, o maior foguete da história desenvolvido pelos soviéticos. Ele contava com 30 motores que não podiam ser devidamente testados, porque usavam válvulas pirotécnicas ao invés de hidráulicas. Essas válvulas pirotécnicas só podiam ser usadas uma e única vez. Ele não se saiu muito bem em todos os voos tentados, sempre terminando em uma grande bola de fogo. Devido à particularidade das válvulas nos motores, do computador de voo pouco sofisticado da época e ao fato de os motores não terem um mecanismo de gimbal, o N1 empregava uma sequência de desligamento dos motores para caso de falha de um ou múltiplos motores. Então, se esse motor se desligasse por falha, o par dele oposto também seria desligado, assim sucessivamente, para evitar desbalancear o foguete em pleno voo. Mas como os computadores estão muito mais sofisticados e avançados, hoje em dia já não é necessário, em caso de falha de um motor, que o seu par oposto também seja desligado, com os computadores recorrendo ao mecanismo de gimbal e ajustando a potência dos outros motores para manter o foguete balanceado. Na verdade, os computadores detectam, previnem e corrigem centenas de problemas que ocorrem ou ameaçam o voo de qualquer foguete, e os corrigem assegurando o sucesso da missão.